Olá pessoal, me chamo João Carlos e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal Musicalizando o Jornalismo. No nosso vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre as origens do jornalismo musical, bem como a sua evolução através dos tempos até mais ou menos ali os anos 80, né? Que foi um período que a gente teve muitas despedidas de algumas revistas clássicas, assim como chegadas de algumas revistas novas, criações inclusive de mídias voltadas para nichos específicos, né, como revistas aí voltadas para o público do heavy metal, e a gente chegou a introduzir um pouquinho a chegada do jornalismo musical à televisão. Antes da gente prosseguir, vale lembrar, né, no vídeo anterior a gente falou bastante sobre o rádio também, toda a influência que ele teve nesse cenário, e a gente também precisa relembrar que mesmo nos anos 80, com essa primeira chegada ali à televisão, o rádio continuava sendo um forte difusor de música, ou seja, ele conseguia se manter como um dos principais veículos de divulgação musical, tanto pelo seu custo baixo, que mantinha o seu bom acordo ali com a indústria da música, bem como também a sua capacidade de segmentar o seu conteúdo, o que conseguia agradar públicos diferentes e com isso mantinha essa boa relação com a indústria. Inclusive tem até um comentário aqui da Selma Boiron falando um pouquinho sobre como é que funcionava essa relação, né? Na verdade, o rádio era a grande janela disponível para a indústria fonográfica, porque a televisão não era muito parceira, né? A televisão tinha várias restrições, tanto de artistas, quanto de estilos, quanto disso, quanto daquilo. Televisão era feita para a massa, né? Para muita gente. Então você precisava ter um artista que fosse mainstream. Eu não gosto muito de usar termos gringos, mas eu acho que define bem. Para você fazer um clipe no Fantástico, que foi a primeira indústria de audiovisual musical de grande repercussão, eram os clipes do Fantástico, precisava ser um artista que agradasse a família inteira, e isso era muito difícil. E no rádio não, a gente conseguia segmentar mais os estilos, então conseguia atender a indústria de uma forma mais confortável para ela, né? E como o rádio sempre foi o meio mais pobre da cadeia de comunicação, o que recebia menos investimentos, a indústria fonográfica chegava e falava: olha, você pode tocar esse artista novo? Aí a rádio falava: o que você me dá em troca? Olha, eu te dou 200 camisetas, te dou não sei quantos discos, não sei quantos chaveirinhos, não sei quantos ingressos para show do cara, e cereja do bolo, dou uma viagem para não sei aonde, para o teu ouvinte assistir o show da pessoa, entendeu? Então, esse tipo de contrapartida de promoção fazia com que o rádio fosse a janela preferencial da indústria fonográfica. Ela podia trabalhar com o rádio como parceiro sem gastar grana, sem gastar muito dinheiro. Ela gastava em produto promocional e isso, inevitavelmente, revertia em renda para ela. E bom, partindo desse ponto agora da chegada à televisão, a gente sabe que os méritos principais vão para uma emissora em específico, que é a MTV. Lá em 1981, a MTV surgiu inicialmente nos Estados Unidos, né? Ela foi uma criação ali de um conglomerado da Paramount, mas de qualquer modo foi um canal que já vinha revolucionando a forma de consumir música, tanto para o público quanto para profissionais da área do jornalismo musical. Isso porque a MTV trouxe vários conceitos novos aí que trouxeram mais visibilidade para o setor da música, né? Tornou a música ainda mais acessível e ainda contando com um recurso visual, o que é muito importante porque estímulos visuais tendem a chamar muito mais a atenção. Então é óbvio que isso atrairia bastante a atenção do público. Então na sua programação a MTV incluía artifícios como os videoclipes musicais de artistas, como também a interação com os VJs, que eram um tipo de apresentadores ali, né? Os videojockeys, que eram mais interativos ali com o público, e também criou alguns conceitos como, por exemplo, o MTV Unplugged, que era um show exclusivo ali para a emissora, feito de forma acústica, trazendo bandas consagradas, o que também deixou o público em polvorosa. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, we've gone for main engine start, we have main engine start.
Ladies and gentlemen, rock and roll. Quem assiste a MTV hoje em dia sabe que atualmente a emissora está bem distante da sua proposta inicial. Afinal, quando o canal surgiu lá em agosto de 81, a sua ideia era justamente trazer a música para a televisão, até porque já tinha se tornado um veículo bem popular entre os telespectadores, né? A gente já tinha aí uma grande gama de telespectadores que já estavam mais interessados em assistir televisão. E vale lembrar, esse conceito que a MTV trouxe, ele não é tão original assim, porque já existiam discussões sobre isso lá em meados dos anos 60, mas a emissora foi justamente a primeira que conseguiu consolidar de fato isso e levar adiante para poder finalmente entregar isso ao público. Bom, como já citado, a MTV é de origem estadunidense e ainda não tinha chegado no Brasil, mas a gente já teve uma forma de experienciar esse tipo de programação através da TV Manchete. Isso porque nos anos 80, ali meados de 85, a Manchete estreou uma programação também que trazia videoclipes e interações com o público, tá? Ali na sua grade de programação. Esse programa era o FMTV, o primeiro programa de videoclipes do Brasil, e contou com nomes conhecidos aí, na época desconhecidos ainda, né? Como o João Kleber ou Patrícia Pilar, entre seus apresentadores. Humor, descontração, energia, FMTV, um show de vídeo. FMTV, de segunda a sábado na Rede Manchete, ano 1. Geralmente o programa ia ao ar, né, praticamente todos os dias aí de 7 às 7h30, e aos sábados ele rolava a partir das 6h30, tá? Mas qual era o diferencial entre o que a Rede Manchete fazia e o que a MTV fazia? A Rede Manchete, apesar de ter esse programa, que foi importante aí para poder trazer mais conteúdo musical na televisão, até porque, como a gente citou no vídeo anterior, né, o Fantástico é que fazia muito isso, né, de inserir videoclipes durante a sua programação para poder fazer essa divulgação. A MTV não, a MTV surgiu com a proposta de entregar um conteúdo totalmente voltado para a música. Afinal, o nome da emissora é Music Television, logo a ideia era trazer justamente a música à televisão. E é assim que a MTV marca a próxima década. Isso porque, em 1990, chegou finalmente a MTV Brasil, a versão nacional da MTV, tá? Ela foi trazida para a programação brasileira no dia 20 de outubro de 1990, tá? E com isso intensificou a programação musical no país. Vale ressaltar que, mundialmente falando, essa foi a terceira versão da MTV. Por outro lado, né, essa foi a primeira que foi lançada em TV aberta. Isso porque ela foi lançada através da TV Corcovado, que atualmente é a CNT, tá? Mas na época era TV Corcovado e foi feito um acordo entre as partes para que fosse transmitido aí em TV aberta para o público poder conhecer a programação. Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil! Além de trazer um maior acesso ao público a clipes musicais, sejam clássicos ou novidades, a MTV Brasil também revolucionou a televisão brasileira, trazendo um novo meio de fazer a apresentação televisiva. Isso é, de forma mais arrojada, com apresentadores mais informais, mais próximos do público, né? E com isso conseguiu, assim como a sua originária, trazer um público mais jovem como a sua audiência. Bom, e para dar andamento na sua programação, a MTV trouxe logo, né, diversos programas que ficaram consolidados aí na história, tá? Inclusive com muitos VJs que também ficaram marcados na história.
Entre eles, o Gastão Moreira, a Astrid Fontinelli, o Fábio Massari, também conhecido como Reverendo, o Luiz Thunderbird, o Kid Vinil, entre outros muitos nomes. Inclusive, vale lembrar que a MTV também serviu de início para muitos grandes nomes de jornalismo em geral, como por exemplo o Zeca Camargo, que apresentou, esteve à frente do Fantástico aí por muito tempo, né, entre outras programações da Rede Globo, mas ele surgiu também como VJ aqui na MTV. E aí, além dessa exibição de videoclipes, a MTV também trouxe uma programação mista aí que trazia às vezes histórias de bandas, né, entrevistas, coberturas, tá? E com isso surgiram programas como Fúria Metal, o Lado B, o Iô, entre muitos outros que marcaram gerações através do tempo. Um ponto interessante é que nem todos os VJs eram jornalistas. O Fábio Massari, por exemplo, ele era, mas o Gastão na época, que também é um nome bem conhecido para esse setor do jornalismo musical, quando esteve na MTV, ele ainda não era jornalista. Gastão era formado em Direito, né? Mas mesmo assim o seu trabalho se tornou muito relevante para a área, né? E isso vale para os demais VJs que consolidaram esses programas aí junto à emissora. Afinal, isso serviu como impulso para o jornalismo musical, tendo em vista a relevância das produções da MTV na época. Bom, nos anos 90, como o rock ainda estava muito em alta e falar de música graças à MTV também tinha entrado em alta, né? Muitas novas revistas começaram a aparecer. É claro, não eram revistas para todos, muitas foram de nicho ali, surgindo impulsionadas, por exemplo, pela Rock Brigade. Entre elas, a gente pode citar aí a Backstage, a Top Rock, a Dynamite, surgidas aí mais ou menos em 92, a Metalhead em 94 e a Road Crew em 97. Inclusive a Road Crew é uma das poucas que ainda tem edições sendo publicadas. Mas em paralelo a isso, surgiria aí uma outra revolução para o setor de jornalismo, não só para o jornalismo musical, né, mas para o jornalismo em geral. Nos anos 90, por mais que a gente estivesse tratando de uma tecnologia ainda em desenvolvimento, né, a internet já era uma realidade, tá? E em meados de 94 apareceram aí os primeiros blogs, né? Que na verdade não se chamavam blogs, esse nome surgiu em 97 mais ou menos, quando o John Barger, né, o editor do blog original, criou esse nome a partir do termo weblog. E com isso, além de representar esse novo avanço tecnológico que impactaria também na produção de conteúdo, né, na produção jornalística de conteúdo, né, isso também tornaria o público mais seletivo aí com o que ele quisesse consumir, né, além de permitir que o público desse uma opinião ainda mais direta, né. Isso porque a gente tinha alguns programas de ligação desde a época do rádio, né, onde o ouvinte podia entrar em contato e de repente pedir uma música, né. A MTV também estamentou isso, mas com os blogs os comentários ali seriam na hora, né? A pessoa já comentava, o criador do post já tinha como ver e já tinha como retificar, acrescentar, comentar, conversar, que seja, né? Mas já era possível ter essa argumentação mais dinâmica para a produção do conteúdo. Bom, vale lembrar que com esses avanços da internet, a MTV começou a sentir um pouco o impacto também. Não só por isso, né, mas ali nos anos 2000, a emissora começou a sofrer algumas crises surgidas por motivos comerciais. Isso porque, como o conteúdo da emissora era exclusivamente música, né, ele parecia muito nichado, o que não tornava o canal muito atrativo para que anunciantes pudessem investir para poder divulgar produtos ou qualquer outra coisa diretamente no canal. Com isso, para tentar mudar essa sua imagem e tentar recuperar uma renda, né, a MTV procurou mudar o seu conteúdo, o que logicamente causou aí um estranhamento no público e com isso o público começou a se distanciar um pouco da emissora. Bom, para complementar um pouco essa fala sobre a importância da MTV, né, e essa ausência da emissora, eu vou deixar aqui uma fala da minha amiga Flávia Andrade, que escreve no site Chaosine e também é colaboradora do canal Motim Underground. Escutem aí. Eu gosto de ver TV. A MTV antiga me faz falta, tá? Para mim, a MTV antiga é MTV boa, MTV de 90 a 2000. De 2000 para frente já ficou meio, né? Já era a época dos reality shows e virou um canal que tinha mais reality show do que programa de música. Mas eu sou da época raiz, do iniciozinho da MTV Brasil, aquela época do Rock in Rio 2, que veio Guns N' Roses, INXS, A-ha, Prince. Então cada clipe novo que saía era uma coisa, tinha estreia dos clipes domingo à noite. Eu sinto muita falta da MTV raiz. Antes da gente prosseguir, fica aqui também a recomendação, né? O Gastão, que foi apresentador aí da MTV, em meados de 2013 ele criou o canal dele no YouTube,
tá? E foi produzindo conteúdo através de lá. Eu vou voltar para falar um pouco melhor do canal dele mais pra frente, tá? Mas de qualquer modo fica aqui a recomendação de uma série que ele publicou recentemente no canal, chamada O Lado B da MTV, onde ele e o Fábio Massari juntos comentam, né, sobre causos aí ocorridos na emissora, né, diversas histórias que eles vivenciaram, tá? E contam um pouco dos bastidores daquela época. É um conteúdo bem interessante que vale a conferida. Ele foi produzido por meio de um financiamento coletivo, tá? E está disponível em 4 episódios diretamente no canal do Gastão, beleza? Bom, aproveitando que a gente já chegou nos anos 2000, esses foram os anos que as redes sociais começaram a ser utilizadas, né? Então a gente tinha aí a internet abrindo as portas para as pessoas através de redes sociais como o Orkut, o Facebook, o Twitter, né, que atualmente é o X, tá? Entre outras, tornando assim mais fácil que as pessoas se comunicassem, compartilhassem opiniões entre si e tomassem conhecimento sobre lançamentos, né, e tudo mais. Bom, em meio a esses novos lançamentos da internet, surgiu também o YouTube, né? O YouTube surgiu em 2005 com um slogan muito marcante para as novas audiências, que era o Broadcast Yourself, ou seja, transmita a si mesmo. Com isso, o YouTube deu ao usuário a chance de que ele criasse uma programação feita por ele mesmo, o que soou muito atrativo, principalmente para o pessoal mais jovem que queria estar mais antenado na internet da época. Então o jornalismo ainda não tinha migrado para esse setor, tá? Mas de qualquer modo, com esse tipo de propaganda, né, utilizada ali no slogan da plataforma, isso com certeza começou a chamar a atenção principalmente do público consumidor de internet. Bom, nesse período o jornalismo ainda era feito online, através dos websites mais tradicionais, sejam eles independentes ou então, né, pertencentes a algum grande conglomerado de mídia. Até porque os websites ainda detinham muita credibilidade do seu trabalho. Então ainda havia um público muito assíduo que gostava de ler matérias através dos websites. Bom, entre 2005 e 2006 ainda, algumas revistas famosas tentaram fazer um retorno, sendo elas a Bis em 2005 e a Rolling Stone em 2006, tá? Mas infelizmente a volta da Bis não durou muito. Logo em 2007 ela já encerrou suas publicações, enquanto a Rolling Stone encerrou suas publicações mensais em 2018, trabalhando apenas com edições especiais ou então dedicada ao seu portal online. E sinto também falta das revistas, né, de rock que eu comprava. Tinha as revistas nacionais, mas também tinha as revistas importadas, Metal Edge, essas coisas. Spin, que não era de metal, era de música em geral, é uma revista inglesa. Tinha várias revistas bacanas. Hit Parader. Nossa, tinha uma Hit Parader do Skid Row, com o Skid Row na capa. Eu me lembro disso, eu não tenho mais essas coisas, mas eu sinto falta disso. E eu acho que a garotada que consome conteúdo no TikTok, no Twitter, ela tem uma experiência diferente, né? Mas eles não sabem o que eles perderam. Pode ser saudosismo da minha parte, mas era muito legal essa coisa do meio físico, você ter a coisa na tua mão ali, sabe, ficar lendo aquilo, e lia uma vez, 2 vezes. Não era uma coisa, como fala, disposable, não era uma coisa de se jogar fora, né? Descartável a palavra. Bom, aí nós temos 2 fatores impactantes para o jornalismo musical. Primeiro é essa debandada da mídia tradicional. Afinal, a MTV já estava entrando para outros setores, desbravando outras áreas e passando por graves crises, ao mesmo tempo que a mídia impressa, principalmente a que lidava com cultura pop em geral, ou pelo menos não tão interessada nesse conteúdo exclusivamente musical. Dessa forma, os websites é que se tornaram essa nova casa para esse tipo de profissional, né? E de novo, tanto sites independentes quanto sites pertencentes a conglomerados de mídia. Foi aonde esses jornalistas passaram a exercer a sua função. Vale lembrar que isso não foi de todo um mal, afinal, anos 2000 a gente também está falando de uma época onde as pessoas começaram a ter acesso mais facilitado à música. Muito do material físico começou a cair em desuso mais ou menos nessa época, mas em contrapartida também tinha surgido aí o download, né? Através de plataformas como o Emule ou o Napster, né? As pessoas tinham acesso facilitado às músicas. Além disso, também era possível ouvir no YouTube, por exemplo. Por mais que tivessem anúncios, muitos músicos passaram a disponibilizar, né? Músicos e gravadoras
músicas através do YouTube, para que as pessoas tivessem mais acesso. E isso, consequentemente, facilitou um pouco mais a vida do jornalista, que não precisava ficar esperando receber o material. Por mais que o material físico seja interessante, quando você quer atrair a atenção das pessoas, é claro que você tem que ter um dinamismo, né? E através desse funcionamento da internet mais dinâmico, né, tudo isso começou a fluir um pouco melhor. Mas a partir de 2010, o cenário musical passaria por uma grande mudança que também afetaria o jornalismo musical e o faria enfrentar uma grande turbulência com essa chegada desse novo formato de consumir música. Isso porque, por volta de 2011, um aplicativo sueco chamado Spotify é liberado para o mundo, né? O aplicativo surgiu ali em meados de 2006, mas ele era bem ali centrado no próprio país, mas a partir de 2011 ele começou a atingir outros locais, tá? E o que ele tinha a oferecer de diferente? Muito simples. Ao invés do download, onde você precisava ficar procurando álbuns, música ou artistas em específico para você ficar baixando, né, um item por item, o Spotify te permitia o acesso ilimitado a milhões de músicas, né, e por um preço acessível, onde você podia facilmente ter acesso a essas músicas sem precisar ficar baixando direto. Basta você ter uma conexão com a internet para que você conseguisse já utilizar o aplicativo. Ou, para casos de conta premium, você nem precisaria disso. Basta que você baixe enquanto tiver com internet e depois você pode consumir offline. E com isso você teria a possibilidade de comprar o álbum para ouvir quando quiser, mas sem precisar pagar mais por ele. Você já estaria pagando com a sua assinatura do aplicativo em si. Bom, inspirados aí pelo Spotify, né, foram surgindo também outros aplicativos. Tanto aplicativos novos aí, quanto aplicativos de empresas que precisaram passar por mudanças, né? A gente pode citar, por exemplo, alguns dos mais populares como o Deezer, a Amazon Music, né? Assim como também aplicativos que já existiam, mas precisaram mudar para poder se adequar a essa nova era, como por exemplo o iTunes ou o YouTube, que criou, né? Não tem nem muito tempo, mas criou o YouTube Music, uma plataforma exclusiva para os usuários que querem consumir apenas música, tá? Para feito isso se adequar aos novos tempos. Mas aí entra o porém. Se por um lado esse novo formato de consumir música pode ser funcional para o jornalista musical, né, ele também passaria a colocar o seu trabalho em xeque, porque é preciso avaliar dois pesos e duas medidas. Por um lado, a gente teria ainda acesso a esse dinamismo, até porque os artistas valorizariam muito mais distribuir a sua música em streaming, que alcançaria inclusive multiplataformas, né, porque com o tempo as distribuidoras passaram a não colocar em uma plataforma só, mas em várias de uma vez só, né? Então, diversas pessoas, incluindo os profissionais de jornalismo, teriam acesso muito mais fácil a essa música. Em contrapartida, a indústria da música veria nesses aplicativos uma oportunidade de vender os artistas mais facilmente, sem depender até mesmo do jornalista musical. E aí é que começa o empecilho. Por quê? Muitos desses aplicativos funcionam com aquela questão de contagem de visualizações. E a partir desse ponto, isso se tornou uma métrica para a indústria e até mesmo para o público. Porém, isso causaria essa desvalorização da crítica, contando que o que estaria valendo dali para frente seria o número de visualizações que determinado artista conseguiu alcançar nessas plataformas. E bom, a partir disso é perceptível de que a internet mudou totalmente a rotina de trabalho do jornalista musical, né? E trouxe tanto efeitos positivos quanto negativos, seja possibilitando uma abrangência maior de trabalho, né, mas ao mesmo tempo aumentando a concorrência. E a partir desse ponto, a gente precisa entender que o jornalismo musical não necessariamente deixou de ser uma área de interesse, mas é uma área que precisou passar por tantas mudanças que grande parte desse setor acabou se tornando aí muito mais um trabalho independente, feito por paixão, né, do que tendo editorias próprias para si. Mas isso, por outro lado, também exercitou a criatividade de novas pessoas. Afinal, querendo ou não, por mais que ainda possua esse grande controle da indústria e do streaming, esse trabalho conjunto para poder valorizar a visualização e não sentir mais o peso da crítica, ainda existem profissionais que decidiram se aventurar e manter a sua postura mediante esse cenário. Muitos deles decidiram utilizar as novas plataformas ao seu favor, e isso inclui o YouTube, tá? Afinal, como a gente já citou, o estímulo visual chama muito a atenção, e a partir desse ponto que o YouTube entra, né? Afinal, a gente traz em voga novamente a frase "Broadcast yourself", transmita a si mesmo. Então, a partir de agora, o jornalista musical tem uma forma de atrair um público novamente para o que ele tem a dizer.
É claro que isso pode não atingir todos os públicos da mesma forma, mas isso não é um sinal de que ele deva desistir. Afinal, uma opinião ela pode não ter o peso original que tinha quando surgiu ali o setor, porém ela ainda pode atrair a atenção do público, e principalmente de um público interessado. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar num próximo vídeo. Por hoje a gente vai ficando por aqui, ok? Agradeço mais uma vez a audiência de todos. Não deixe de se inscrever no canal para poder acompanhar os nossos próximos lançamentos e nós nos vemos no próximo vídeo.